O mês de junho chegou. E aí, posso participar de festa junina? Olá, eu sou o Pastor Ralph, este é meu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo. Dá um joinha aí, comenta e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, eu tenho visto bastante vídeos aí na internet de pastores respondendo essa questão, falando para as pessoas o que eles pensam a respeito de evangélicos participarem de festa junina. E pelo que eu tenho observado, eu tenho visto que os pastores têm utilizado muito, alguns pastores, alguns não são pastores, mas alguns influencers aí da internet, eu tenho visto que eles têm utilizado muito a sua própria opinião. Eu acho, eu penso, e tem lido pouco a Bíblia mostrando a respeito de toda essa questão de poder ou não participar de festa junina. Então vamos lá. A festa junina teve início no Brasil por volta do século XVI, quando os portugueses trouxeram então essa tradição da festa junina para o Brasil. E quando eles trouxeram aqui para o Brasil, veio justamente como uma comemoração a alguns santos que a Igreja Católica já estava utilizando essa festa como comemoração e em devoção a alguns santos como São João, Santo Antônio e São Pedro. Além disso, nós precisamos entender que essa festa é uma festa de origem pagã, que na verdade não tinha nada a ver com o catolicismo ou com o cristianismo, e que a Igreja Católica aproveitou-se dessa festa, então, que era de origem pagã, e transformou ela, então, na festa de São João, em comemoração a estes santos aqui. E vindo para o Brasil, nós vemos ainda a Igreja Católica comemorando essa festa em homenagem a esses santos, como eu disse, São João, São Pedro e Santo Antônio. Com o passar do tempo, essa festa foi sendo mudada e ela se tornou muito mais uma festa caipira, onde as pessoas se vestem de caipira, comem comidas típicas, e elas fazem essa festa de modo a chamarem agora não de festa de São João, que era muito chamada antigamente, mas de festa junina. E aí algumas pessoas falam, eu não participo da festa de São João, mas de festa junina eu posso participar? E aí é que entra algumas questões que nós precisamos analisar à luz das Escrituras. Não é simplesmente dizer, eu acho, eu penso, eu entendo que não tem problema. O que a Bíblia nos diz a respeito disso tudo? O primeiro texto que eu acho que é importantíssimo nós analisarmos é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja só o que esse texto nos diz. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como nós vemos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, e eu quero destacar algo que esse texto nos diz aqui, que é: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Quando nós nos envolvemos, por exemplo, com essa festa, que é a festa junina, nós estamos fazendo justamente isso, imitando o comportamento do mundo. Quando nós criamos as festas nas igrejas, aí, chamadas de, alguns chamam de irmandrilha, nós estamos imitando o comportamento e os costumes do mundo. Quando a igreja evangélica faz a festa irmandrilha, ou quando o cristão, o evangélico, aquele que professa a fé cristã, participa de uma festa junina, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo exatamente igual ao que era a festa em comemoração e em veneração aos santos, a São João, mas ele está imitando o comportamento do mundo. E quando ele faz isso, ele está sim descumprindo a palavra de Deus. Ralph, mas você está sendo muito radical nessa sua interpretação. Não, não estou sendo radical. Eu simplesmente estou pegando um texto bíblico e eu estou lendo e interpretando ele aqui para você. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. A festa quadrilha é um comportamento e um costume cristão. A festa junina, ou a irmandrilha, como algumas igrejas chamam aí, é uma festa e é um comportamento que você aprende na Bíblia, que foi transmitido pelos apóstolos? Não. É uma festa que vem de uma cultura pagã, de um costume católico romano que venerava e que ainda hoje venera e adora imagens, idolatrias, como os santos que eu acabei de dizer. E se nós participamos desse tipo de festa, ou se nós promovemos, ainda que mudemos o nome, nós estamos imitando o comportamento do mundo e os costumes deste mundo. E isso não é correto. Outro texto que eu gostaria de ler com você aqui é o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Olha só o que esse texto nos diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Quando alguém fala que quer participar de uma festa junina, ele está simplesmente demonstrando que, apesar dele ter dito que converteu ou realmente ter convertido, ele ainda tem amado ao mundo e tem amado ainda as coisas que o mundo lhe oferece e aquilo que ele usufruía no mundo quando ele não servia a Cristo. Quando a igreja promove, de algum modo, a irmandrilha ou a festa muito similar, imitando o mundo, uma festa parecida com a festa junina, essa igreja está simplesmente amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo, e santidade significa separação. Ainda que a minha carne fale, nossa, mas eu gostava tanto de participar dessas festas, era tão legal, vamos adaptar para o nosso jeito? Ainda que eu sinta vontade, ainda que eu queira fazer essas adaptações, eu preciso entender que essas coisas são coisas do mundo e eu não posso imitá-las. Porque se eu continuar tendo o desejo de estar lá, o desejo de promover essas coisas, de estar participando, e aí eu dou um jeitinho para adaptar isso àquilo que eu estou vivendo hoje, eu estou imitando o mundo e eu então estou fazendo exatamente o que esse texto nos diz aqui, ó, que aqueles que têm essa cobiça e praticam isso não provêm do Pai, mas do mundo. Ou seja, se nós adaptamos as coisas, se nós procuramos fazer tudo isso, se nós procuramos criar mecanismos, jeitos de imitar para satisfazermos a nossa carne, isso não provém de Deus. Como eu disse agora antes aqui, essa cultura de festa junina, de irmandrilha, por exemplo, aí, é uma cultura que vem da Bíblia? Não, não vem da Bíblia. É uma cultura que nós encontramos na palavra de Deus? Não, não vem da palavra de Deus. Isso é algo que vem de onde? Do mundo, da cultura pagã, daquilo que é pecaminoso, e nós vamos adaptar? Nós vamos participar? De forma alguma, nós não devemos participar. Nós devemos nos abster, nos distanciar disso tudo. Um outro aspecto que é muito sério com relação a isso tudo, é um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz o seguinte: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O que esse texto aqui quer dizer para nós? É que nós não podemos nos tornar motivos de fazer com que outros tropecem, que outros errem e que outros caiam. Por exemplo, quando alguma igreja evangélica promove uma irmandrilha, ou quando eu, enquanto evangélico cristão, pessoa que professo crer na palavra de Deus, participo de uma festa junina, eu estou passando uma mensagem para aqueles que são mais fracos, para os neófitos, de que não tem problema participar daquilo. Talvez eu não me contamine com essas coisas, talvez isso não faça mal para mim, talvez para mim isso não vai fazer muita diferença, eu participar de uma irmandrilha, promover uma irmandrilha, ou eu ir lá numa festa junina e participar, aquilo não vai me prejudicar. Mas eu sei que existem irmãos que são mais fracos na fé, irmãos que não compreendem muito bem isso, e eu posso estar passando uma mensagem errada para eles, eu posso estar fazendo com que eles entendam que eles também podem participar de uma festa junina, e ao chegar lá, um novo convertido, um irmão que talvez seja mais fraco, ele pode cair em tentação, pode beber bebidas alcoólicas e se embriagar, ou pode participar de alguma coisa que esteja acontecendo ali, em idolatria alguma imagem, achando que aquilo não tem problema nenhum, porque ele viu você participando disso. Um outro aspecto é justamente aquelas pessoas que não conhecem a nossa cultura evangélica, a palavra de Deus, e ao ver a sua igreja fazendo uma irmandrilha, ele vai ver e falar assim, olha lá pra você ver, não tem problema nenhum, até as igrejas evangélicas promovem esse tipo de festa em homenagem a São João. Olha só para você ver. Tem muitas pessoas aí que não entendem nada da palavra de Deus, que não conhecem, que não tem nenhum conhecimento, e o simples fato dela passar na porta de uma igreja evangélica e ver lá um monte de bandeirolas, as pessoas comemorando, vestido de caipira, ela vai pensar na cabeça dela que adorar a São João, São Pedro, adorar a Santo Antônio não tem problema nenhum, porque até as igrejas evangélicas fazem isso, e aí essa pessoa vai ser induzida ao erro. Nós vamos estar fazendo o quê? Com que essas pessoas caiam. Nós temos que nos afastar o máximo possível daquilo que é errado. Eu sei que esse vídeo aqui vai ser motivo de crítica. Existem pessoas que vão falar, que absurdo, isso é bobeira e tal, até porque a maioria, na verdade, todos os influencers evangélicos, os pastores que eu vi gravando, todos falaram que não tinha problema nenhum, que isso era uma coisa cultural agora e tudo mais, mas eu vejo o problema sim. Por essas razões que eu coloquei para vocês aqui. Eu poderia dar outras razões? Poderia. Para o vídeo não ficar longo, eu acho que estas são suficientes. E o que eu tenho a te dizer ao final? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou nós realmente compreendemos aquilo que é a vontade de Deus e fazemos, ou nós deixamos de lado e não fazemos. Porque a Bíblia vai nos dizer que ou o nosso falar é sim, sim, ou é não, não, porque o que passar disso provém do maligno. E o que nós estamos fazendo? Tentando negociar com o mundo. A palavra de Deus também vai nos dizer que ou nós somos frios ou nós somos quentes. Se nós formos mornos, o Senhor está a ponto de nos vomitar. Ou nós definimos o que nós somos e agimos do modo como a palavra de Deus nos diz,
Ou então nós simplesmente abandonamos logo a fé. Nós não temos que ficar flertando com o mundo, imitando o mundo, fazendo coisas que pareçam com o mundo. Eu já vi muita gente aí criticando tantas coisas com relação ao mundo, mas aí chega essas situações e aí nós simplesmente cedemos, porque é legal, e não sei o que, é para atrair gente e tal. Não, nós temos que atrair as pessoas por meio da pregação genuína do Evangelho, mostrando para elas quem é Jesus, mostrando para elas a palavra de Deus e simplesmente desse modo. Nós não temos que ficar negociando, imitando o mundo para que nós possamos atrair pessoas ou para que nós possamos continuar satisfazendo a nossa vontade, a nossa cobiça, os nossos desejos. Eu espero que você tenha compreendido e espero que Deus te abençoe profundamente e que você consiga entender isso aqui ao ponto de realmente colocar em prática na sua vida e abandonar todas essas coisas que imitam o mundo. Não somente isso aqui, mas um monte de outras coisas que estão aí que imitam o mundo. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho, dá um joinha aí, comenta falando o que você acha embaixo aqui, com todo respeito, por favor, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.